Você já sentiu aquele calafrio quando um trovão corta o céu em plena tempestade? Já parou para pensar que talvez aquele estrondo não seja apenas um fenômeno da natureza, mas sim um aviso, um recado direto de alguém muito mais poderoso do que imaginamos? Hoje você vai descobrir quem realmente está por trás daquele som que faz até os mais corajosos se encolherem. E mais, vai entender por que pessoas do mundo inteiro, há milhares de anos, invocam o nome de Xangô quando a justiça dos homens falha. Se você já foi injustiçado alguma vez na vida, se já se sentiu impotente diante de uma mentira ou de uma traição, este vídeo foi feito especialmente para você. Porque hoje vamos falar do orixá que não aceita desculpas, que não se curva diante de ninguém e que quando decide agir, nem o céu consegue segurar sua fúria. Fique até o final, porque vou te contar histórias que vão te deixar de boca aberta e você vai entender por que Xangô é chamado de o rei que nunca se enforcou. Vamos começar! Antes de mergulharmos nas histórias fascinantes de Xangô, precisamos entender quem é esse orixá que atravessou o Oceano Atlântico no coração dos africanos escravizados e se tornou uma das divindades mais respeitadas e temidas do Brasil. Xangô não é apenas uma figura mitológica, ele foi um homem real, um rei da cidade de Oió, na região que hoje conhecemos como Nigéria. Isso mesmo que você ouviu, Xangô caminhou sobre a terra como um ser humano antes de se tornar um orixá. E essa transformação de homem para divindade é uma das histórias mais incríveis da mitologia iorubá. Dizem os mais velhos que Xangô era o quarto rei de Oió, filho de Oraniã e neto nada menos que de Odudua, o próprio criador da terra, segundo a cosmologia iorubá. Imagina a pressão de carregar esse sobrenome. Mas Xangô não era apenas um rei comum. Ele era conhecido por sua força descomunal, sua voz que trovejava quando estava irritado, e principalmente por um senso de justiça tão aguçado que ninguém ousava mentir em sua presença. Ele não tolerava injustiça, não aceitava traição e muito menos admitia que os fortes oprimissem os fracos em seu reino. Essa característica de seu tempo como rei terreno é exatamente o que define Xangô até hoje como orixá. A história conta que Xangô tinha um temperamento explosivo, literalmente. Ele dominava o fogo e o trovão ainda quando era humano e usava esses poderes para manter a ordem em seu reino. Mas como todo grande líder, Xangô também tinha seus defeitos. Ele era extremamente orgulhoso, apaixonado demais, ciumento e às vezes deixava sua raiva falar mais alto que a razão. E foi justamente esse temperamento que causou um dos episódios mais dramáticos de sua história terrena. Durante uma demonstração de seus poderes, Xangô acidentalmente provocou um raio que atingiu seu próprio palácio, matando parte de sua família. O peso da culpa foi tão grande que o rei decidiu deixar o trono e partiu para o exílio. Aqui é onde a história fica ainda mais interessante. Enquanto Xangô vagava pelo mundo carregando o peso de sua culpa e seu orgulho ferido, seus inimigos espalharam um boato terrível. Diziam que o grande rei Xangô tinha se enforcado de vergonha. Mas os verdadeiros seguidores de Xangô, aqueles que conheciam a força e o caráter do rei, nunca acreditaram nessa mentira. E nasceu ali um dos bordões mais famosos do candomblé e da umbanda, Obacó Só, que significa o rei não se enforcou. Até hoje, quando alguém grita Cauô Cabiezilé, está declarando: salve sua majestade, o rei que nunca desistiu, que nunca se curvou diante da vergonha. Segundo a tradição, Xangô não morreu de forma comum. Ele simplesmente abriu a terra com seu oxê, o machado sagrado de 2 lâminas, e desceu para o interior da terra, transformando-se em orixá. A partir daquele momento, ele deixou de ser apenas um rei para se tornar a própria personificação da justiça divina. E é por isso que até hoje, quando você vê um trovão cortar o céu, os filhos de santo dizem que é Xangô, mostrando sua presença, lembrando que a justiça verdadeira vem de cima,
não dos tribunais dos homens. Agora, vamos falar sobre o que torna Xangô absolutamente único entre todos os orixás. Primeiro, temos que falar do Oxê, aquele machado de 2 lâminas que ele carrega. Esse não é um machado comum, não é apenas uma arma. O Oxê representa o equilíbrio perfeito da justiça. Uma lâmina pesa o que é certo, a outra pesa o que é errado. E Xangô, no centro, é quem decide para qual lado a balança vai pender. Quando você vê alguém dançando para Xangô no candomblé ou na Umbanda segurando o Oxê, aquela pessoa está literalmente empunhando o símbolo da justiça divina. E deixa eu te contar uma coisa que muita gente não sabe. O machado de Xangô não serve apenas para punir. Ele também serve para proteger os inocentes e para cortar as correntes da injustiça. Outro símbolo poderosíssimo de Xangô é a pedra de raio, também chamada de Edum Ara. Sabe aquelas pedras escuras, meio brilhantes, que às vezes encontramos no chão depois de uma tempestade muito forte? Pois é, a tradição diz que essas pedras caem junto com os raios de Xangô. Não importa se a ciência explica de outra forma, o que importa é o significado espiritual. Aquelas pedras carregam a energia do próprio orixá. Por isso, nos terreiros de candomblé, essas pedras são guardadas como verdadeiros tesouros. Elas ficam nos assentamentos de Xangô, aqueles altares sagrados onde o orixá é cultuado. E tem gente que jura de pé junto que já viu essas pedras brilharem sozinhas durante as obrigações. Falando em cores, Xangô tem uma paleta muito específica: vermelho e branco. O vermelho representa o fogo, a paixão, a guerra, a força, aquele calor que queima qualquer mentira. Já o branco simboliza a justiça pura, a verdade cristalina, aquilo que não pode ser manchado por nenhuma falsidade. Quando você vê alguém vestido de vermelho e branco numa gira de umbanda ou num toque de candomblé, pode ter certeza que Xangô está sendo homenageado. E atenção para este detalhe: quarta-feira é o dia sagrado de Xangô. É nessa dia que os terreiros fazem as oferendas principais para o orixá. É nesse dia que seus filhos devem redobrar a atenção e o respeito, porque a energia de Xangô está ainda mais forte. Agora vamos entrar num território que é pura emoção: as mulheres de Xangô. Esse orixá não tem uma esposa, não tem 2. Ele tem 3 esposas oficiais, e cada uma representa um aspecto diferente do amor e do poder. A primeira é Iansã, a senhora dos ventos e das tempestades. A relação entre Xangô e Iansã é simplesmente explosiva. É fogo e vento se encontrando, é paixão sem controle. É aquele amor que parece que vai destruir tudo. Iansã é a única que consegue enfrentar Xangô de igual para igual. É a única que não tem medo de seus raios. Quando esses dois brigam, dizem que o céu inteiro estremece. Mas quando se amam, ai, meu amigo, é uma energia que move montanhas. A segunda esposa é Oxum, a deusa dos rios, da beleza, do ouro e do amor. Oxum é o oposto de Iansã. Onde Iansã é tempestade, Oxum é água doce. Onde Iansã confronta, Oxum seduz. Ela conquistou Xangô com sua doçura, com sua inteligência, com aquela sabedoria feminina que sabe exatamente quando avançar e quando recuar. Oxum ensinou Xangô que nem toda justiça precisa vir com trovão, que às vezes a água mansa é mais poderosa que o raio. E olha que interessante. Enquanto Xangô representa a justiça rígida, Oxum representa a misericórdia. Juntos, eles criam o equilíbrio perfeito. E tem a terceira esposa, que muita gente esquece ou não conhece, Obá. A história de Obá é triste e ao mesmo tempo muito significativa. Obá amava Xangô com uma devoção total, incondicional, cega. Ela era guerreira, forte, dedicada, mas foi vítima de uma armadilha terrível. Segundo a lenda, Oxum, com ciúmes da atenção que Xangô dava a Obá,
Contou para ela que o segredo para conquistar o coração do rei era cozinhar para ele usando a própria orelha na comida. Obá, na sua inocência e desespero por amor, realmente cortou a própria orelha e preparou o prato. Quando Xangô descobriu, ficou horrorizado e rejeitou Obá. Essa história nos ensina sobre os perigos do amor obsessivo, mas também sobre como até os orixás vivem dramas e conflitos que são tão humanos quanto os nossos. Essas 3 mulheres não são apenas esposas de Xangô. Elas representam os diferentes tipos de energia feminina que equilibram a força masculina do orixá da justiça. E isso é fundamental para entender o culto a Xangô. Ele não é um orixá solitário. Ele precisa dessas energias femininas para manifestar todo o seu poder. Por isso que nos terreiros você sempre vai ver Xangô cultuado junto com suas esposas. Porque a justiça verdadeira precisa do equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre a força e a sabedoria, entre o raio e a água. Mas o que acontece quando Xangô realmente decide agir na vida de alguém? Como é quando a justiça desse orixá se manifesta de verdade? Eu recolhi alguns relatos ao longo dos anos que vão te deixar impressionado. Teve um caso famoso nos terreiros do Rio de Janeiro, de um homem que tinha roubado dinheiro de uma viúva pobre. Essa mulher, desesperada, foi até um terreiro e fez uma oferenda para Xangô, pedindo justiça. Uma semana depois, o ladrão foi atingido por um raio em plena rua, num dia de céu azul, sem uma nuvem sequer. Ele sobreviveu, mas perdeu todos os movimentos de um lado do corpo. O dinheiro que ele tinha roubado apareceu misteriosamente na porta da casa da viúva. Coincidência? Os filhos de Xangô diriam que não existe coincidência quando se trata da justiça do rei. Outro relato impressionante vem de uma mãe de santo de Salvador que contou a história de uma moça que estava sendo perseguida por um ex-namorado violento. A polícia não conseguia fazer nada porque o sujeito era esperto e nunca deixava provas. A moça, que era filha de Xangô, fez uma firmeza para o orixá pedindo proteção. Na mesma semana, o ex-namorado teve um acidente de carro. Ele estava dirigindo em alta velocidade quando o carro simplesmente pegou fogo do nada. Ele conseguiu sair, mas ficou com queimaduras graves. Depois disso, nunca mais se aproximou da moça. A mãe de santo disse algo que me marcou. Xangô não brinca quando se trata de proteger suas filhas. Ele chega primeiro e pergunta depois. Mas não pense que Xangô só age com violência. Tem uma história linda de um advogado em São Paulo que estava defendendo uma causa justa, mas impossível. Um caso de injustiça trabalhista contra uma empresa poderosa. Ele não tinha provas suficientes, não tinha testemunhas, estava praticamente perdido. Um amigo levou ele num terreiro de Umbanda numa quarta-feira, dia de Xangô. Lá, o preto velho da casa disse para ele que Xangô já tinha ouvido seu caso e que a justiça seria feita. 3 dias depois, uma caixa com documentos apareceu anonimamente no escritório do advogado. Eram todas as provas que ele precisava, os documentos internos da empresa mostrando a fraude. Ele ganhou o caso e até hoje não sabe quem mandou aquela caixa. Mas todo dia, 25 de cada mês, ele leva 12 quiabos na pedreira para agradecer a Xangô. Tem também as histórias que mostram que Xangô não tolera mentira nem de seus próprios filhos. Teve um caso de um médium que se dizia filho de Xangô e usava o nome do orixá para enganar pessoas, cobrando fortunas por trabalhos que não funcionavam. Dizem que durante uma gira, quando ele incorporou o que ele dizia ser Xangô, o orixá verdadeiro desceu e jogou o médium longe. O homem bateu com a cabeça e ficou 3 dias desacordado. Quando acordou, não conseguia mais incorporar nada e perdeu todos os clientes. Xangô tinha tirado dele o dom que ele estava usando para enganar os outros. A lição é clara. Você não brinca com o nome de Xangô. Você não usa a justiça como ferramenta de exploração. Essas histórias nos mostram algo fundamental sobre Xangô. Ele não é um orixá que age apenas no mundo espiritual.
Ele interfere diretamente na realidade material das pessoas. Quando Xangô decide que uma injustiça precisa ser corrigida, ele move céu e terra literalmente para que isso aconteça. E outro detalhe importante, Xangô não tem pressa, mas também não esquece. Pode demorar um dia, uma semana, um ano, mas quando chega a hora, a justiça de Xangô cai como um raio, rápida e certeira. Agora, como você pode se conectar com a energia de Xangô? Como pedir a justiça desse orixá na sua vida? Primeiro, você precisa entender que Xangô não atende pedidos de vingança. Ele atende pedidos de justiça. Qual a diferença? Vingança é quando você quer fazer mal para alguém porque está com raiva. Justiça é quando você foi genuinamente prejudicado e quer que o equilíbrio seja restaurado. Xangô sabe a diferença, e se você chegar com sentimento de vingança, ele simplesmente não vai te ouvir. Mas se você foi realmente injustiçado, se alguém mentiu sobre você, se roubaram de você, se te caluniaram, se abusaram de você, aí sim Xangô vai prestar atenção. As oferendas tradicionais para Xangô incluem quiabo, que é seu alimento favorito, preparado de forma específica. O quiabo representa a capacidade de Xangô de pegar as coisas escorregadias, aquelas situações complicadas que ninguém consegue resolver. Também se oferece amalá, que é um prato feito com quiabo, camarão e azeite de dendê. Muita gente oferece também frutas vermelhas, como maçã e banana, que Xangô adora. E tem a bebida sagrada, cerveja preta ou vinho tinto. Xangô aprecia essas bebidas porque elas têm força, têm caráter, assim como ele. O lugar ideal para fazer oferendas para Xangô é a pedreira. Por que pedreira? Porque pedra é o elemento de Xangô, é onde mora a força dele. Quando você vai numa pedreira fazer uma oferenda, você está literalmente indo na casa do orixá. Mas atenção, você não pode simplesmente chegar lá e jogar qualquer coisa. Existe todo um protocolo, um respeito. Você deve ir de branco ou de vermelho e branco. Deve chegar com humildade. Deve explicar para Xangô o que você está passando. E só então fazer a oferenda. E depois que fizer, você vai embora sem olhar para trás. Essa é a tradição. Quarta-feira, como já mencionei, é o dia de Xangô. Se você quer fazer um pedido poderoso, faça numa quarta-feira. Se você quer agradecer, agradeça numa quarta-feira. E se você é filho de Xangô, nas quartas-feiras você deve ter um cuidado especial. Evite brigas, evite discussões acaloradas, evite situações de conflito, porque a energia do orixá está muito forte e você pode acabar explodindo de uma forma que vai se arrepender depois. Ao mesmo tempo, quarta-feira é o dia perfeito para resolver questões de justiça, para ter conversas importantes sobre direitos, para tomar decisões que exigem coragem e firmeza. Tem também o banho de Xangô, que é uma ferramenta poderosíssima para quem precisa de força e coragem. Você pega folhas de peregum, que é a folha sagrada de Xangô. Levanta a ferva com um pouco de água, deixa esfriar. E depois que você tomar seu banho normal, você joga essa água do pescoço para baixo, pedindo força e proteção. Esse banho é especialmente indicado para quando você vai enfrentar uma situação difícil, quando precisa de coragem, quando vai ter uma reunião importante, quando vai ao tribunal, quando precisa se defender de algo. A energia de Xangô vai te envolver e você vai sentir uma força que você nem sabia que tinha. Mas e como saber se você é filho de Xangô? Existem sinais bem claros. Filhos de Xangô geralmente são pessoas com personalidade forte, que não gostam de injustiça, que não conseguem ficar caladas quando veem algo errado acontecendo. São pessoas orgulhosas, às vezes até orgulhosas demais, que têm dificuldade de pedir desculpas, mesmo quando estão errados. São líderes naturais, pessoas que os outros procuram quando precisam de conselho ou proteção. Têm temperamento explosivo,
mas também são generosos e leais com quem amam. Adoram comida saborosa, especialmente com pimenta e dendê. Sentem uma atração natural por tempestades, por pedras, por lugares altos. E quando estão com raiva, é melhor ficar longe, porque a explosão vem rápido e forte como um trovão. Se você se identificou com essas características, pode ser que você tenha Xangô como seu orixá de frente ou de coroa. Mas atenção, só quem pode confirmar isso de verdade é um pai ou mãe de santo através do jogo de búzios. Não saia por aí se dizendo filho de Xangô, sem ter feito consulta, porque isso é falta de respeito com a religião e com o próprio orixá. A religião afro-brasileira tem seus métodos, seus rituais, suas formas corretas de fazer as coisas. Se você sentiu a chamada, procure um terreiro sério, procure uma casa de axé respeitada, faça seu jogo e aí sim você vai saber com certeza qual é seu orixá. Falando em sincretismo religioso, não podemos deixar de mencionar que Xangô foi sincretizado com São Jerônimo no catolicismo popular brasileiro. Isso aconteceu durante o período da escravidão, quando os africanos eram proibidos de praticar suas religiões e precisavam disfarçar seus orixás como santos católicos para continuarem suas tradições. São Jerônimo, que é representado com um livro e um leão, foi associado a Xangô porque ele também representa justiça e sabedoria. Em alguns lugares do Brasil, no dia de São Jerônimo, você vai ver festas que, na verdade, são celebrações para Xangô, com toda a estrutura católica por fora, mas com a essência africana por dentro. Essa é uma parte importante da nossa história e mostra a resistência e a inteligência do povo africano em preservar sua fé mesmo nas condições mais adversas. Xangô também está presente fortemente na cultura popular brasileira. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que vai chamar Xangô quando está sendo injustiçado? Quantas vezes já viu alguém olhar para o céu num dia de tempestade e dizer que Xangô está bravo? Isso mostra como o orixá transcendeu os limites dos terreiros e se tornou parte do imaginário cultural do Brasil. Mesmo pessoas que não praticam candomblé ou umbanda conhecem e respeitam Xangô. Ele se tornou um símbolo da justiça que vem de cima quando a justiça da terra falha. E tem uma coisa muito importante que preciso falar sobre Xangô e que muita gente não entende. Ele não é um orixá vingativo. Muitas pessoas têm medo de Xangô porque ouvem essas histórias de raios e punições e acham que ele é um orixá cruel. Mas a verdade é bem diferente. Xangô é severo, sim. Xangô é implacável com a injustiça, sim. Mas Xangô também é extremamente justo. Ele não pune inocentes, ele não age por capricho, ele não desce a mão sem motivo. Cada ação de Xangô tem um propósito, tem uma razão. Se ele pune alguém, é porque aquela pessoa realmente merecia, porque aquela pessoa causou um mal que precisava ser corrigido. Xangô também é um orixá de generosidade imensa, com quem é correto, com quem age com integridade. Se você é uma pessoa justa, se você trata as pessoas com respeito, se você não engana, não mente, não rouba, Xangô vai te proteger ferozmente. Ele é como aquele pai rigoroso, que é duro na disciplina, mas que daria a vida pelos filhos. Ele exige muito, mas também dá muito. Ele cobra retidão, mas também oferece proteção. E quando você conquista a simpatia de Xangô, quando você tem ele do seu lado, meu amigo, você tem uma força que pode mover montanhas. Por fim, quero falar sobre o legado de Xangô para todos nós, independente da nossa religião ou crença. Xangô nos ensina que a justiça verdadeira não pode ser negociável. Ele nos ensina que precisamos ter coragem para enfrentar o que é errado, mesmo quando todo mundo está se calando. Ele nos ensina que o orgulho pode ser uma virtude quando baseado em dignidade, mas pode ser um veneno quando baseado em arrogância.
Xangô nos mostra que podemos ser fortes sem ser cruéis, que podemos ser justos sem ser inflexíveis, que podemos ser poderosos sem ser opressores. A história de Xangô atravessou o oceano nos porões dos navios negreiros, sobreviveu a séculos de perseguição e preconceito, resistiu a todas as tentativas de apagamento e hoje está mais viva do que nunca. Cada vez que um trovão corta o céu, Xangô está lembrando a humanidade de que existe uma justiça maior, uma verdade que não pode ser comprada ou vendida, um equilíbrio que precisa ser mantido. Enquanto houver injustiça no mundo, enquanto houver mentira e falsidade, Xangô continuará empunhando seu Oxê, pronto para fazer a balança pender para o lado certo. Então é isso, pessoal. Hoje, nós mergulhamos fundo na história e no significado de Xangô, o poderoso orixá da justiça que comanda os trovões e empunha o machado sagrado. Nós conhecemos suas origens como Rei Terreno, suas 3 esposas poderosas, seus símbolos, suas oferendas e, principalmente, entendemos por que ele é tão respeitado e temido até hoje. Espero que este vídeo tenha te ajudado a compreender melhor não apenas sobre Xangô, mas sobre a riqueza imensa das religiões afro-brasileiras e o legado ancestral que o povo africano trouxe para o Brasil. Se você gostou deste conteúdo, se aprendeu algo novo, se sentiu aquela energia poderosa de Xangô atravessando a tela, deixa seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E ativa o sininho das notificações, porque vem muitos vídeos incríveis sobre outros orixás, entidades, práticas espirituais e histórias fascinantes do candomblé e da Umbanda. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que respeitam e valorizam essas tradições ancestrais. Deixa aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência com Xangô? Já testemunhou alguma situação que você acha que pode ter sido justiça de Xangô? Ou se você é filho deste orixá poderoso, conta para a gente como é ter essa energia na sua vida. A troca de experiências nos comentários enriquece muito nossa comunidade e todo mundo aprende junto. E se você conhece alguém que está passando por uma situação de injustiça, compartilha este vídeo com essa pessoa, porque às vezes a gente precisa lembrar que existe uma justiça maior, que nem tudo está perdido. Antes de você ir, eu quero deixar uma mensagem final. Respeite sempre as religiões de matriz africana, respeite os terreiros, respeite os pais e mães de santo, respeite os rituais e as tradições. Esse conhecimento que compartilho aqui é para educar, para informar, para despertar interesse e respeito, nunca para banalizar ou desrespeitar. Se você quer realmente se aprofundar nesse universo, procure um terreiro sério na sua cidade, converse com os mais velhos, aprenda da forma correta com humildade e respeito. Cavo Cabiecilé, que a justiça de Xangô esteja com todos vocês, que o machado sagrado proteja suas casas e suas famílias e que quando os trovões ecoarem no céu, você lembre que existe uma força maior velando para que a verdade sempre prevaleça. Um grande abraço e até o próximo vídeo.